Aleluia. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus. Me encontro muito feliz de estar aqui. Quero agradecer nosso irmão Beth e a irmã Maria pelo maná abençoado na casa delas. E eu quero agradecer primeiramente o meu Deus. Aleluia. Ao meu Deus, toda a dirigência dessa igreja, o cantor Jairo, que também ajudou para eu estar aqui, a nossa irmã Tatiana, os demais irmãos, o irmão Marício, que eu não pude falar, que me perdoe, que Deus abençoe a todos, né? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Eu quero adorar o Senhor com louvor, né? Aleluia. Glórias a Deus. O tema dessa campanha abençoada é jovens sedentos por avivamento. E Deus tem uma palavra maravilhosa nessa noite para você que está buscando avivamento. Você que pensa que não tem mais jeito, medita na letra desse louvor, porque Deus vai falar contigo. Quando não tem
preparado, querido. Se você acha que você não está capacitado para boa obra, nessa noite eu quero te dizer que Deus, Ele não chama capacitados, mas Ele capacita aquele que chama. Eu quero que você medite na letra desse hino e louve o Senhor no teu coração, se você conhece. Tu és vencedor. Estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus,
revestido da unção do Senhor nessa noite. Se prepare, meu amado, mire no alvo do inferno e resgate as almas que estão lá pela autoridade do nome que há no Senhor Jesus Cristo, aquele que verteu teu sangue na cruz do Calvário por amor das nossas vidas e se entregou para nos salvar. É por Ele e através dele que nós somos mais do que vencedores. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Atos. Graças a Deus. No capítulo 2. Aleluia. Grande o teu poder é tua glória. Esse é o tema desta noite. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Atos 2, em nome de Jesus. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Não achei. Aleluia. Vamos esperar mais um instante. Atos 2. Graças a Deus, exaltado, glorificado. Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora você vai lá no 11, versículo 11 diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Amém? Se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Como foi dito aqui, o tema é jovens sedentos por avivamento. Nessa noite, querido, em muitos lugares se é confundido Pentecostes com o movimento do Espírito Santo. E se você abrir a tua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23 em diante, você vai ver que Pentecostes era uma festa a qual era praticada pelo povo judeu como um costume e que durava 7 dias. E essa festa, ela era preparada onde as pessoas separavam as suas primícias para entregar ao Senhor. Ou seja, se você trabalha, você tira os seus 10% e tira mais a sua oferta e leva à casa do Senhor. Então, o dia de Pentecostes era feito assim. E como foi lido aqui, todos estavam reunidos em um mesmo lugar. E a Bíblia relata que neste dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu, meu amado, sobre aquelas vidas. E todos começaram a falar outras línguas. Arábios, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, de variedade de lugares, começaram a dizer: mas como? Esse povo não é ambos galileus? E como que a gente está ouvindo eles falarem na nossa língua mãe, que é a língua que
aquele povo ficou atônito. Aleluia. Mas a Bíblia relata que logo depois, mais embaixo, pessoas começaram a murmurar e dizer: não, eles estão embriagados. Mas a Bíblia relata que Pedro começou a fazer um discurso e começou a falar para aquele povo: olha, esse povo não está embriagado não, mas isso que está acontecendo aqui é para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aleluia. Que haveria um dia em que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne. E os vossos filhos profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e assim por diante. Foi ministrada essa palavra através do profeta Joel. Só que, queridos, nós vemos uma coisa nessa palavra: aqueles homens não creram, porque a profecia de Joel já havia caído no esquecimento. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é que quando as pessoas olharem para você e você cair no esquecimento, e você talvez disser: eu pregava tanto antes, eu louvava tanto antes, e você está esquecido. É nesse momento, meu amado, em que o Senhor vai te levantar e vai te colocar de pé. Porque a palavra do Senhor, Deus diz que o Senhor, Ele levanta aquele que está caído e tira do futuro necessitado e coloca para se assentar no meio de príncipes. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida aqui nessa noite. Eu estou só na introdução. E logo depois, se você ler mais à frente, essa palavra, meu amor, este dia em que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, produziu, se você ler aqui mais à frente, Deus maravilhoso, 3.000 batizados. Olha para o teu irmão e fala assim: 3.000 batizados. Sabe o que eu quero dizer para você? Através do Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida, não importa, você pode trazer 3.000 ou até mesmo uma pessoa, mas alguém vai ser tocado através da tua vida nessa noite. Oh, aleluia. Eu quero profetizar o avivamento na tua vida, mas era nesse ponto que eu gostaria de chegar. O que é avivamento? O que é avivamento? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: o que é avivamento? Fica essa pergunta. Você responde. Antes de você pedir avivamento, você tem que saber o que o avivamento produz. O que o avivamento vai trazer para a tua vida. O que o avivamento vai trazer para dentro da igreja. É isso que eu quero deixar para você aí nessa noite. Talvez você não vai gostar do que o avivamento vai trazer, mas é bíblico e eu não posso deixar de falar. Avivamento, meu amado, vai te trazer perseguição, afronta, lutas, lágrimas, provações.
Não fica só aí. Oi, irmão, tem mais coisa ruim? Não. O avivamento também traz muitas coisas boas. O avivamento traz crescimento espiritual. O avivamento traz santidade. O avivamento traz o Espírito de Deus ao meio da igreja. O avivamento traz transformação. O avivamento traz libertação. O avivamento traz jovens, homens, mulheres de Deus cheios da glória do Senhor. O avivamento traz muito dessas coisas. Avivamento é mais do que falar em línguas de fogo. Avivamento é mais do que profetizar. Avivamento é mais do que subir aqui como eu estou agora e ministrar a palavra. Avivamento é mais do que 4 paredes. Avivamento é mais do que o púlpito. É mais do que o banco. Avivamento vai mais além. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Era necessário que aquele povo esperasse para o dia da descida do Consolador, porque a missão do Consolador é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas era necessário que para os seus discípulos que se tornaram apóstolos ministrarem a palavra do Senhor e houvesse esse entendimento sobre pecado, justiça e juízo, eles deveriam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Avivamento, meu amado, é para sua escola lá, jovem, onde tem muitas pessoas que não conhecem Cristo, e você selado com o selo do Espírito Santo. Deus espera que esse avivamento chegue até a sua escola. Avivamento é no teu trabalho, homens e mulheres de Deus, onde você chega, o teu chefe, os funcionários esperam que você faça diferença. Avivamento é no teu bairro, onde os vizinhos todos os dias te notam e esperam que você o convite para participar de um culto. Avivamento é ganhar almas, porque a Bíblia diz que todo aquele que ganha almas é sábio. Então, avivamento traz sabedoria. Eu quero te despertar nessa noite. Quando Isaías foi chamado, a Bíblia diz que quando o Senhor começou a falar com ele, ele era um homem de lábios impuros, mas foi escolhido para ministrar a palavra do Senhor no meio do seu povo. E ele falara com o Senhor: meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um homem impuro de lábios. E a Bíblia diz, meu amado, que um anjo desceu com uma brasa viva do altar, tocou nos lábios de Isaías, e Deus